Qual o legado de Sócrates, Platão e Aristóteles? Será que ainda precisamos estudar o que esses homens falaram há mais ou menos 500 anos antes de Cristo? Eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e vou falar nesse vídeo um pouquinho sobre como o pensamento desses homens moldaram a nossa forma de pensar, de estar no mundo, e que, apesar de todos esses anos, em torno de 2.500 anos, ainda esses pensamentos são absolutamente necessários para os tempos atuais. A filosofia ela nasce antes mesmo de Sócrates, claro. Aristóteles vai afirmar que a filosofia nasce até com Tales de Mileto e que Pitágoras, que teria dado algumas características mais próximas do que hoje nós entendemos realmente como filosofia. Mas será Sócrates realmente quem vai dar esse salto? Digamos assim. É Sócrates que muda a forma de pensar a filosofia. Até então, os pré-socráticos pensavam basicamente numa filosofia cuja grande preocupação era explicar fenômenos da natureza, encontrar o chamado elemento primordial, que para uns seria água, para outros seria o fogo, o apeiron, né, um elemento estranho a todos esses, mas essa basicamente seria a ideia da filosofia como ela nasce. Sócrates faz uma profunda reviravolta nessa ideia. Ele introduz algumas discussões que até então não eram tão importantes, como, por exemplo, a ética, a política, a estética, dentre outros assuntos. Não é à toa que a filosofia se divide, principalmente na filosofia antiga, entre os pré-socráticos e Sócrates e os filósofos que vêm depois de Sócrates. Justamente porque Sócrates ele muda essa forma, como eu falei, de fazer filosofia, de pensar a filosofia. E o mais interessante, talvez, da filosofia socrática é que, primeiro, ele nada escreveu. Tudo que nós sabemos sobre Sócrates basicamente se deve a Platão. Vamos encontrar uma ou outra menção em outros filósofos, em outros escritores da época, como Aristófanes, dentre outros, mas será com um dos seus principais discípulos que realmente nós vamos compreender um pouco do pensamento socrático. Esse filósofo foi Platão. E além, outro fato curioso, né, de Sócrates é que a filosofia não era pura e simplesmente um conhecimento pelo qual eu deveria adquiri-lo e passar adiante. A filosofia era muito mais do que isso. Filosofia era justamente uma nova forma de ser, um novo paradigma. E Sócrates leva isso às últimas consequências. Talvez seja o filósofo da história que mais realmente tenha vivido a filosofia que ele pregava. Chegou ao ponto, como a grande questão de Sócrates era chamar a realidade da vida, chamar a verdade, todos os seus contemporâneos, né, que Sócrates inaugura essa questão, se até o pensamento pré-socrático o relativismo das ideias era muito forte, com Sócrates nasce a ideia de que existe sim uma verdade absoluta, uma verdade universal, e a qual eu só consigo adentrar nessa verdade se eu utilizar a minha racionalidade a partir da filosofia. E por causa disso, Sócrates, por mostrar aos demais os equívocos, os erros dos pensamentos que eles tinham até então, por mostrar para eles a necessidade do filosofar, ele acaba sendo condenado à morte. Justamente porque estava desagradando aos chamados donos do poder da época, justamente porque ele queria mudar o status quo. E claro, os detentores do poder da época não ficaram satisfeitos com Sócrates. Em razão disso, Sócrates vai ser condenado. Sócrates é condenado e faz uma defesa belíssima nesse diálogo platônico chamado Apologia de Sócrates, ou a defesa de Sócrates. Sócrates vai afirmar que ele não quer um advogado, né, para fazer a sua defesa, ele próprio quer se defender, porque o advogado ia tentar absolvê-lo de todas as formas, mesmo que para isso tivesse que mentir e tal. Isso Sócrates não queria. Então, ele faz a sua própria defesa. É claro que esse era um julgamento fajuto, né? Todo mundo já sabia realmente qual seria o desfecho, qual seria o resultado desse julgamento. E claro, Sócrates é condenado. E como Sócrates não era um homem rico, um homem abastado, ele seria foi condenado à morte, e a morte seria algo muito brutal, por ele não ser um dos nobres atenienses. Mas como ele tinha discípulos, que esses sim eram da mais alta
casta, digamos assim, ateniense, né, da mais alta sociedade ateniense, o que acontece? Eles vão interceder por Sócrates e Sócrates pode ter uma morte como se fosse um verdadeiro cidadão dos mais relevantes de Atenas. E essa morte foi por beber cicuta, um veneno que paralisa as atividades cardiorrespiratórias. E o interessante, então, portanto, é isso. Sócrates viveu isso. Ou seja, ele não quis mentir para tentar se safar. Ele teve a oportunidade de fugir quando um de seus discípulos consegue a chave da cadeia onde ele estava preso e ele prefere ficar, porque ele prefere morrer como Sócrates do que ter que viver no exílio, negando tudo o que ele sempre defendeu. E claro, essa morte de Sócrates vai impactar toda Atenas. Em especial, vai impactar o seu principal discípulo, ou um dos principais discípulos, que foi Platão. E Platão, em razão de estar fortemente sob essa emoção da morte de Sócrates, porque Sócrates não era simplesmente um homem que morreu de forma injusta. Sócrates era visto por Platão e por seus discípulos como sendo o melhor exemplo da dignidade, o melhor exemplo do que seria um filósofo, daquele que realmente viveu para buscar as verdades, viveu para tentar ajudar as pessoas a conseguirem alcançar o seu projeto máximo. E qual era esse projeto máximo? Sócrates dizia que a nossa vida física seria pura e simplesmente uma preparação para a nossa morte. Até por isso que ele vai caminhando para a morte de forma tranquila, talvez mais do que a maioria de nós talvez tivesse essa tranquilidade, né? E Platão então escreve uma das suas principais obras, que é a República. Na verdade, só um parênteses, né? A República é um livro, mas que foi escrito em diversos momentos da vida de Platão. E um desses momentos sofreu forte impacto dessa morte de Sócrates, como eu falei, que é a famosa alegoria da caverna, onde Platão, através de uma alegoria, uma parábola, uma historinha, ele mostra o quê? Aquele homem que vivia dentro de uma caverna junto com outros homens. E ele só via, como ele estava dentro da caverna, ele não enxergava o sol. A claridade que entrava não era quase zero. E tinha uma fogueira. Então, como era muito escuro e só aquela fogueira que realmente iluminava, os homens apenas conseguiam ver os reflexos, né, as sombras das coisas, das pessoas que essa fogueira proporcionava. Até que um dia, esse homem, ele opta por sair da caverna e se encanta, claro, com a verdade. E essa verdade, o Platão vai ser o primeiro a trabalhar com essa questão, dessa relação entre verdade e claridade, ignorância e escuridão. Então Platão vai escrever isso na Alegoria da Caverna, esse homem sai, vê a verdade, se torna filósofo, encontra a claridade. Ele tem uma dificuldade no momento inicial, porque quando nós estamos muito tempo num lugar escuro, aquela claridade ofusca os nossos olhos. Mas à medida que nossos olhos eles vão se acostumando com essa claridade, é claro que nós nos encantamos. Então essa vai ser a ideia do Platão. E quem é esse filósofo? É Sócrates. Só que o verdadeiro filósofo não é aquele que saiu da caverna e enxergou a verdade. Não é só isso. O verdadeiro filósofo, ele sai da caverna, mas ele regressa à caverna. Ele regressa à caverna por um único motivo. Ele se apaixonou, ele amou tanto essa verdade que ele quer voltar à caverna para fazer com que as outras pessoas também consigam sair da caverna, consigam romper esses grilhões que os aprisionam dentro desse vale das sombras, desse vale da ignorância. Só que, claro, sair da caverna, sair da zona de conforto, é sempre muito doloroso. E muitos não querem, outros não acreditam. E esse ser, que é o filósofo, que fica chamando todos a realidade da vida, ele incomoda. Ele é aquela, como eu sempre brinco com meus alunos, ele é aquela mosca na sopa, né? Aquela mosquinha que nos incomoda, mas essa é a função do filósofo. É nos tirar dessa zona de conforto. Só que muitas das vezes o que acontece com aqueles que ousam lutar contra o status quo?
aqueles que conseguem, que têm a coragem de ousar contra os donos do poder. Na grande maioria das vezes são silenciados. E o filósofo acontece isso também. E claro, ele volta para a caverna e é morto. Ele vai ser morto, claro, por esses motivos que eu falei. E quem foi o filósofo que foi morto da mesma forma? É Sócrates. Sócrates é então a grande inspiração de Platão. Então, a primeira fase do pensamento platônico é uma fase que podemos dizer que é muito influenciada por Sócrates. Temos até dificuldade, em alguns momentos, de diferenciar o pensamento socrático do platônico. Depois, Platão vai estar mais maduro, desenvolve o seu próprio pensamento e já na velhice aprofunda e revê alguns conceitos. E eu sempre digo que, apesar de não ser um platônico, digamos assim, mas se me perguntarem quem foi o filósofo mais importante de todos os tempos, para mim foi Platão. Né? Platão, um gigante. Um gigante porque eu sempre brinco, Platão é 2 em 1. Você pega Platão para ler, você não só lê Platão, como lê Sócrates. Portanto, só isso já seria de grande importância. Mas ele vai muito mais além. Santo Agostinho vai ser um neoplatônico e vai moldar o cristianismo muito em cima do pensamento de Platão. Só séculos mais tarde é que vamos ter no cristianismo São Tomás de Aquino, que vai ser um neo-aristotélico. Mas durante séculos e séculos será o pensamento agostiniano-platônico o que vai moldar a sociedade europeia com essa forma de ver o mundo. Portanto, Platão é, sem dúvida nenhuma, esse gigante. E são várias as questões interessantes também no pensamento de Platão, quando Platão começa a se diferenciar, né, do pensamento do seu grande mestre, que foi Sócrates. Por exemplo, a famosa ideia de Platão do demiurgo, né, aquele deus criador, que seria um deus, digamos, um deus que antecede os próprios deuses olímpicos da mitologia grega. É literalmente o Deus criador que pega o caos e transforma em cosmo. Então, esse Deus demiurgo, né, ideia de Platão, que pega o caos, né, ou seja, a matéria que já existe, mas está toda misturada, talvez, daí a expressão grega, né, que trazemos até os dias de hoje, do caos, e vai transformar, portanto, no cosmo. E esse Deus criador, ele cria absolutamente tudo, inclusive até os deuses olímpicos. Ele é um Deus que literalmente antecede a todos os seres. E é interessante essa visão platônica que vai influenciar em diversas religiões, vai influenciar em grupos como a maçonaria, vai influenciar em filmes como Matrix, né? Essa ideia do Deus demiurgo, do Deus criador. E claro que são várias outras contribuições de Platão, não só isso, a ideia de que Platão vai trabalhar da imortalidade da alma, né? Da ideia de que a vida não se encerra, né? Ele dá continuidade nessa ideia socrática que a vida não se encerra com a morte do corpo físico. E mais, né? Platão ainda vai trabalhar com a ideia que não vai ser defendida pela Igreja Católica, cristã depois, que é a ideia de que o espírito ele antecede ao corpo físico. A Igreja vai trabalhar muito com a ideia concepcionista, né? Que a vida nasce na concepção. Platão não, Platão trabalha com uma ideia de que a alma, né? O ânima, o espírito, ele existe antes da própria criação do corpo físico. E alguns, aí vão ter várias correntes, uns vão dizer que Platão seria reencarnacionista, outros que não, mas independente disso, a alma antecede ao corpo e não elas vêm junto. Platão, como eu falei, vai ter essa relevância muito grande. Platão vai fundar a sua escola filosófica, né? Essa escola filosófica que vai ter uma relevância muito grande, onde várias pessoas de diversos locais da Grécia e da Ásia Menor vão procurar para ir estudar, né, com Platão, né, para poder filosofar com Platão. Dentro dessa escola platônica, que vai ficar conhecida como a academia, vários pensadores vão querer fazer parte. E dentre eles, um outro importantíssimo filósofo vai ser um dos principais discípulos de Platão. E esse homem foi Aristóteles. Bem, e para entender então Aristóteles, é importante que a gente entenda que outra contribuição do Platão foi a ideia de um mundo dicotômico. Ou seja, nós temos o mundo onde nós vivemos, aqui é o mundo sensível, e vai existir um mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo das virtudes, e que só alcançamos esse mundo
através da razão aliada à filosofia. Então, a formação de Aristóteles é nesse sentido. Aristóteles, estuda a partir desse pensamento platônico. Com a morte de Platão, a academia ela muda, digamos, um pouco digo paradigma, mas o enfoque. Ela se torna cada vez mais voltada para a lógica, para a matemática, para a geometria. E Aristóteles, descontente com esses rumos que a academia está tomando, se afasta e, depois de alguns anos, ele funda sua própria escola filosófica, que vai ser conhecida como o Liceu. E Aristóteles, apesar de ser discípulo de Platão, respeitar o pensamento de Platão, vai se afastar do pensamento platônico e vai desenvolver o seu próprio pensamento. E talvez a principal crítica de Aristóteles seja justamente essa ideia do mundo dicotômico de Platão. Aristóteles discorda dessa ideia de Platão, desse mundo das ideias e esse mundo sensível e mundo das ideias. Aristóteles pega essa ideia de Platão e transforma em matéria e forma. Tudo seria matéria e forma, e não mais a existência desses mundos dicotômicos. Portanto, a metafísica aristotélica vai diferir muito dessa ideia metafísica de Platão. E são várias as contribuições também de Aristóteles, não apenas essa, que vai ser muito relevante para diversas discussões, mas talvez uma das mais importantes discussões aristotélicas se encontre em uma obra chamada Ética Nicômaco. E nessa obra, que muitos consideram como sendo a maior obra escrita na história da humanidade em termos de ética, Aristóteles vai procurar mostrar o que é levar uma vida ética. E principalmente, por que eu tenho que levar uma vida ética? Se para Sócrates a vida era uma preparação para a morte, Aristóteles não vai pensar exatamente assim. Aristóteles vai dizer que, por mais que ele também acredite na ideia de que a alma, o espírito, ele permaneça em termos de consciente após a morte do corpo físico, Aristóteles vai dizer que a nossa função aqui na Terra, a nossa missão, grande missão, será buscar a eudaimonia. E o que é eudaimonia? Numa tradução rápida seria uma boa vida. Mas o que é então uma boa vida? Vai dizer Aristóteles. Boa vida é agirmos na maior número de vezes na nossa vida de forma ética, de forma virtuosa. E onde eu encontro as virtudes? E aí Aristóteles vai dizer uma ideia que até hoje está muito forte na nossa cabeça. As virtudes eu encontro na justa medida. Ou seja, eu nem devo comer muito, nem devo comer pouco, mas a justa medida. Qual é o melhor soldado? Aquele que é muito corajoso, aquele que enfrenta um exército inteiro apenas com uma faquinha desamolada, ou o soldado covarde, que no primeiro tiro já se esconde em qualquer canto? Aristóteles vai dizer, nenhum nem outro. O melhor soldado é aquele que está no caminho do meio, no caminho da justa medida. Ou seja, ele nem é aquele louco que vai enfrentar um exército com uma faquinha desamolada, mas nem o covarde que foge no primeiro tiro. E sim, o soldado da justa medida, ou seja, aquele que não tem medo de enfrentar o outro exército, mas que sabe dos perigos e toma as precauções necessárias para que ele consiga sair vitorioso. Essa vai ser uma ideia muito importante dentro do pensamento aristotélico. A ideia de buscarmos, então, essa justa medida, a ideia de vivermos de forma virtuosa. E aí muitos podem se perguntar, mas o que é a virtude? E Aristóteles vai dizer na Ética Nicômaco, as virtudes é algo que nós já temos dentro de nós, em essência, ou, mais precisamente no linguajar aristotélico, nós temos em potência. A nossa grande questão é buscar transformar o que nós temos em potência em ato. Ou seja, nós sabemos quais são as ações virtuosas. Ninguém precisa dizer que essa ação que nós estamos fazendo não seriam ações virtuosas. Por exemplo, pensando nos tempos atuais, se você perguntar para boa parte dos assaltantes, eles sabem que estão fazendo coisas erradas. Traficantes de drogas, eles sabem que estão fazendo coisas erradas. Políticos corruptos, eles sabem que estão fazendo as coisas erradas. E por que fazem? É uma opção. É simplesmente uma opção. Eles optam em não levar uma vida virtuosa.
E aí é onde Aristóteles vai dizer, para que eu tenha uma eudaimonia, uma boa vida e, consequentemente, uma boa morte, que eu possa ir para o Hades, né, para o Vale dos Mortos e ficar num lugarzinho bom, eu preciso ter essa boa vida. E como eu sei que eu levei ou não uma boa vida? Eu tenho que, no final da nossa vida, haveria digamos, uma contagem, ou seja, uma análise se na maioria das minhas ações eu realmente agi de forma virtuosa. Se eu conseguir que na maioria das minhas ações elas tenham sido virtuosas, eu vou para um lugar melhor. Se não, irei para um lugarzinho pior. E essa é uma ideia muito forte em termos de ética até os tempos atuais. Não é à toa que os estudiosos de ética, quando a gente estuda a ética contemporânea, até hoje, a ética das virtudes ou a ética aristotélica é uma das principais. Estudamos a ética contemporânea, junto com outras éticas como a kantiana, como egoísmo psicológico, dentre outras espécies de ética, para vocês verem a importância do pensamento de Aristóteles. Então, eu sempre brinco que esse chamado que eu chamo trio parada dura, Sócrates, Platão e Aristóteles, tenho o prazer de estar aqui atrás das suas figuras, eles têm essa relevância porque podemos dizer que esse trio formou a nossa forma ocidental de pensar o mundo. Porque a sofisticação do pensamento deles, e como eu falei, estamos falando isso de pensamentos que foram tidos, realizados, pensados há mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E eram pensamentos tão sofisticados que até os dias atuais nós estudamos. E quando vemos, por exemplo, né, a preocupação de de ser coerente com o seu discurso, a ideia de Platão da questão da alegoria da caverna, da dificuldade que as pessoas têm de sair da sua zona de conforto, da necessidade de buscar uma boa vida, de buscar o caminho do meio de Aristóteles, e são diversos outros assuntos que eu poderia mencionar. Ainda hoje, essas questões, esses pensamentos desses três filósofos possuem enorme influência. Independente da área que nós estivermos para discutir, seja direito, filosofia, sociologia, medicina, ciência política, eles contribuíram demais. Os estudos e as críticas de Platão à democracia, a qual Aristóteles não vai ser um crítico da democracia em si, mas o que ele vai chamar da democracia corrompida, que se torna demagogia. Então, são vários, né, os aspectos. Eu poderia ficar aqui a vida inteira, mais 6 meses, mostrando, né, a importância desses três gigantes do pensamento filosófico. Aristóteles, então, que não só foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, mas foi botânico, zoólogo, que mais? Foi um estudioso também da ética, um estudioso da cosmologia. Aristóteles poderia se dizer que foi um cientista praticamente completo, né? Ele, que foi o grande professor, né, de Alexandre o Grande, outra questão que ele vai se diferir do pensamento de Platão, porque Platão entendia, assim como Sócrates, que na vida a gente não pode ensinar nada. Porque, como eu falei, Platão acreditava que a alma antecedia o corpo, então o conhecimento nós adquirimos naquele momento, anterior ao corpo. Quando nós regressávamos para o corpo, nós esquecíamos desse conhecimento. Então a função da filosofia seria nos relembrar desse conhecimento que nós adquirimos outrora. Aristóteles discordava disso, né? Aristóteles dizia que sim, que a filosofia tem a função sim de ensinar. E não só de ensinar, de mostrar que não basta eu conhecer as virtudes, como Platão entendia. Platão entendia que ao conhecer as virtudes, a me tornar filósofo, eu me tornava virtuoso. E Aristóteles vai dizer, não é assim não. Você pode se tornar filósofo, pode conhecer as virtudes, mas você só vai ser virtuoso se praticar essas virtudes com habitualidade. E é outra questão da decisão do pensamento dos dois, né? E tanto é que Aristóteles aceita ser o preceptor do maior general de todos os tempos, que foi o macedônio Alexandre o Grande. Alexandre o Grande não era um grande militar apenas como foi o seu pai, o rei Filipe.
Ele, além de ser um grande militar, um grande general, ele era um filósofo, ele era um estudioso, um grande pensador. Portanto, esse bate-papo é para mostrar que nós não podemos prescindir de ler, de estudar, de refletir e, principalmente, de filosofar a partir do pensamento desses gregos. Apesar deles terem falado isso tudo há 500 anos antes de Cristo, o pensamento deles continua sendo extremamente atual e necessário nos tempos atuais. Justamente porque, em momentos de grande convulsão social, em momentos em que parece que a humanidade muitas das vezes está perdendo o rumo, onde ideias neonazistas, neofascistas voltam com muita força, a gente tem que se voltar para esses gregos também. Pensar e discutir a forma que eles nos ensinaram e aplicando esse conhecimento nos tempos atuais. Portanto, filosofar é mais do que simplesmente uma necessidade. É um verdadeiro ato de resistência. Resistência a essas ideias contra a ciência, essas ideias contra a filosofia. Filosofar se torna um ato de resistência de todos aqueles que querem ou já desenvolveram e querem manter o seu pensamento crítico. Nenhuma sociedade é realmente livre e pensa de forma crítica se a filosofia não tiver um papel não meramente secundário, mas absolutamente principal na vida e na formação dos seus cidadãos. Então, vamos filosofar, porque filosofar faz bem, filosofar é necessário e filosofar, nesses tempos, como eu mencionei, é um verdadeiro ato de resistência. Muito obrigado.